pessoal, meu nome é Daniela, atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Lógica e Metafísica da UFRJ. Eu trabalho com os chamados argumentos da indispensabilidade a favor do realismo matemático, que na verdade é um tema de interseção entre filosofia da matemática e metafísica. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer imensamente ao Rodrigo Cid pelo convite, por toda a organização do evento, pela oportunidade de discutir um pouco do meu trabalho. O objetivo central dessa palestra é explorar e discutir um pouco da plausibilidade da versão explicativa do argumento da indispensabilidade a favor do realismo matemático. A ideia central desse argumento é de que, se aceitarmos uma visão naturalista, segundo a qual a ciência é o nosso melhor guia para descobrir o que realmente existe no mundo, e se ao mesmo tempo reconhecemos que as nossas melhores explicações científicas quantificam sobre objetos matemáticos abstratos, então estamos obrigados a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos na nossa ontologia. Temos, portanto, um argumento bastante simples, com duas premissas e uma conclusão, cuja primeira premissa é: racionalmente, devemos acreditar na existência de qualquer entidade que desempenhe um papel explicativo e indispensável nas nossas melhores teorias científicas. Objetos matemáticos desempenham um papel explicativo e indispensável na ciência. Logo, racionalmente, devemos acreditar na existência de objetos matemáticos. Evidentemente, as premissas desse argumento são controversas. A primeira premissa, por exemplo, pressupõe a falsidade do antirrealismo científico, isso é, pressupõe a falsidade da tese de que não temos boas razões para acreditar na existência de entidades inobserváveis. Eu não vou discutir a plausibilidade dessa premissa. Eu reconheço que o debate entre realistas e antirrealistas em filosofia da ciência é um debate bastante amplo e intenso. Eu simplesmente vou pressupor a verdade de alguma forma de realismo científico, isto é, vou pressupor que se alguma entidade seja uma entidade observável ou inobservável, se essa entidade é utilizada para explicar um dado fenômeno empírico, então temos boas razões para acreditar na existência real dessa entidade. Portanto, a discussão consistirá inteiramente em discutir a plausibilidade da segunda premissa, cuja negação gera as seguintes duas perguntas. Objetos matemáticos realmente fazem parte do domínio de quantificação de algumas explicações científicas? E se fazem, o papel que eles desempenham é realmente um papel explicativo ou é um papel meramente descritivo ou representacional? Essas duas perguntas geram pelo menos duas formas de nominalismo matemático, quais sejam o nominalismo pontual, cuja ideia central é de que a linguagem matemática utilizada nas explicações científicas pode ser refraseada de modo a quantificar apenas sobre objetos físicos concretos, ou seja, de modo a eliminar completamente quantificação sobre objetos matemáticos abstratos. E a ideia central do nominalismo representacional é a ideia de que, sim, os objetos matemáticos fazem parte do domínio quantificacional das nossas melhores explicações científicas, isto é, não podemos eliminar quantificação sobre objetos matemáticos quando formulamos explicações científicas de alguns fenômenos empíricos, porém, o papel que eles desempenham nessas explicações nunca é um papel genuinamente explicativo, é sempre um papel meramente descritivo ou representacional. Essa forma de nominalismo representacional é, na verdade, a forma mais plausível de nominalismo matemático e é a forma mais defendida contemporaneamente. O alvo da nossa discussão não será o nominalismo representacional, a gente vai discutir essa forma menos plausível de nominalismo, que é o nominalismo pontual, ou seja, o problema todo da nossa discussão será o problema de saber se podemos eliminar quantificação sobre objetos matemáticos abstratos de algumas das nossas explicações científicas. A apresentação terá, portanto, a seguinte estrutura. Apresentar um dos exemplos de explicação matemática de fenômenos empíricos mais discutidos na bibliografia, nomeadamente o exemplo das cigarras pertencentes ao gênero Magicicada. Explicar qual é o aparato matemático envolvido em tal explicação e como a proposta de Stallant, de 2013, defendida por ele no artigo de 2013, de parafrasear tal aparato matemático funciona, e por que tal proposta fracassa. Ok, vejamos então como funciona o exemplo das cigarras pertencentes ao gênero Magicicada, um dos exemplos de explicação matemática de fenômenos empíricos mais discutidos na bibliografia. Essas cigarras são insetos típicos da América do Norte, com um ciclo de vida bastante peculiar.
O número de anos em que elas permanecem no subsolo em estágio linfático, se alimentando de seiva e se maturando em cigarras adultas, é sempre primo, sempre de 13 ou 17 anos. Temos, portanto, uma série de fenômenos a serem explicados. Primeiro fenômeno, a enorme duração do ciclo de vida dessas cigarras. Segundo fenômeno, a presença de duas gerações separadas de ciclo de vida dentro de cada espécie de cigarras em diferentes regiões. Terceiro fenômeno, a emergência sincronizada de cigarras adultas. Quarto fenômeno, o número primo de anos de duração do ciclo de vida das cigarras. A explicação para o fenômeno descrito em 1 é puramente ecológica, ou seja, as cigarras têm de permanecer no subsolo durante muito tempo porque as condições climáticas dos territórios onde as populações emergem são condições climáticas rígidas, com pouca quantidade de alimentos, por exemplo. Já a explicação para o fenômeno descrito em 2 também é ecológica, dado que, conforme a região em que as populações emergem, as condições climáticas podem ser mais ou menos inóspitas. As cigarras com ciclo de vida de 13 anos são típicas da região sul da América do Norte, ao passo que as cigarras com ciclo de vida de 17 anos são típicas da região norte da América do Norte, cujo clima é bem mais severo. A explicação para o fenômeno descrito em 3, por outro lado, é biológica. A emergência das populações tem de ser sincronizada porque isso maximiza as oportunidades de acasalamento. E tendo em vista que o tempo em que as cigarras permanecem fora do subsolo depois de adultas é bastante curto, basicamente elas emergem, acasalam-se e morrem, isso é um fator evolutivamente importante. Resta saber, portanto, qual é a natureza do fenômeno descrito em 4. A tese do Baker é a tese de que a explicação para este fenômeno é, além de biológica, matemática. A pergunta que surge é, portanto, essa. Qual é a natureza da explicação para o fenômeno descrito em 4? Em outras palavras, por que razão o número de anos do ciclo de vida dessas espécies de cigarras é sempre primo? Será a explicação para esse fenômeno uma explicação puramente biológica? Baker menciona pelo menos 2 teorias biológicas concorrentes que tentam fornecer uma explicação para esse fenômeno, a explicação da predação e a explicação da hibridização. A ideia central da explicação da predação é a ideia de que a existência de períodos primos de ciclo de vida das cigarras proporciona uma menor interseção com predadores, isto é, sendo o período de ciclo de vida da cigarra sempre primo e não sendo primo o período de ciclo de vida dos predadores, o número de vezes em que ambos se encontram ao longo de vários anos é minimizado comparado ao que aconteceria caso os períodos do ciclo de vida das cigarras não fossem primos. Então, de acordo com a explicação da predação, essa é a razão pela qual esses períodos tendem sempre a ser primos. E a ideia central da explicação da hibridização segue exatamente o mesmo padrão. Isso é, a razão pela qual os períodos são primos está relacionada ao fato de que tais períodos minimizam a ocorrência de hibridização com subespécies. Dado que o período de ciclo de vida das cigarras é primo, e não sendo primo o período de ciclo de vida das subespécies, o número de vezes em que espécies de cigarras pertencentes ao gênero modificado e subespécies dessas espécies se encontram é minimizado, comparativamente ao que ocorreria caso o período de ciclo de vida das espécies de cigarra não fosse primo. Estes são, portanto, os conteúdos biológicos de cada uma das explicações. Acontece que ambas as explicações baseiam-se em afirmações matemáticas e não apenas biológicas. Mais especificamente, ambas as teorias incluem os seguintes 2 lemas matemáticos. Lema 1. O menor múltiplo comum de M e N é o maior possível, ou seja, maximal, se somente se M e N são comprimos. Lema 2. Um número M é coprimo com cada número N menor que o dobro de M, sendo N e M diferentes, se só se M é primo. E o que a gente vai ver é que esses 2 lemas implicam a afirmação de que é provável que as cigarras magicicada desenvolvam períodos que sejam sempre primos. Ok, consideremos então a explicação da predação para que possamos ver um modo como esses lemas entram nessas explicações. Pressupondo que os predadores têm ciclos de vida relativamente curtos, bem menores pelo menos que os ciclos de vida das espécies de cigarras em questão, segue-se do lema 2 que o número de anos do ciclo de vida de qualquer predador será coprimo
com o número de anos do ciclo de vida da cigarra, seja um ciclo de vida de 13 ou de 17 anos. Por exemplo, considerando predadores com ciclo de vida de 9 anos e cigarras com ciclo de vida de 13 anos. Segue-se do lema 2 que 9 e 13 são coprimos, dado que o lema 2 diz-nos exatamente que o número m é coprimo com cada número n menor que o dobro de m, sendo n e m diferentes, se só se m é primo. Ora, se 13 substituir m e 9 substituir n, 9 é obviamente menor que o dobro de 13, então 9 e 13 são coprimos. Por outro lado, também segue-se do lema 1 que o MMC entre 9 e 13 é maximal, ou seja, é o maior possível, dado que o lema 1 diz-nos exatamente que o MMC entre dois números quaisquer, m e n, é o maior possível se somente se m e n são coprimos. Sendo 9 e 13 coprimos, segue-se que o MMC entre 9 e 13 é maximal. Segue-se isso do lema 1. E é exatamente isso que a gente vê aqui. O MMC entre dois números coprimos é muito maior que o MMC entre dois números quando eles não são coprimos. E é o MMC entre esses dois números, isto é, entre o número ao qual corresponde a duração do ciclo de vida dos predadores e o número ao qual corresponde a duração do ciclo de vida das cigarras, é o MMC entre esses dois números que dá o intervalo com que predadores e cigarras se encontram. Ou seja, quando esses números são coprimos, o intervalo de encontro é muito maior, comparado a quando esses números não são coprimos. É exatamente isso que a gente vê aqui. O MMC entre 4 e 13, que são coprimos, é 52. Compare com o MMC entre 4 e 14, por exemplo, que não são coprimos, é 28. Então, aqui temos, de acordo com Baker, a estrutura da explicação para o fenômeno descrita em 4. Em 5, temos a descrição desse fenômeno, ou seja, temos o explanando. Em 1, temos uma afirmação puramente biológica, a afirmação de que ter um período do ciclo de vida que minimiza a interseção com outros períodos menores ou similares é evolutivamente vantajoso. Em 2, temos uma afirmação puramente matemática, a afirmação de que períodos primos minimizam a interseção comparada a períodos não primos, e essa afirmação é, na verdade, uma implicação daqueles dois lemas. Em 3, temos uma afirmação mista, que é biológica e matemática, a afirmação de que é provável que organismos com ciclo de vidas periódicos desenvolvam períodos que sejam primos. E em 4, temos uma afirmação ecológica, a afirmação de que cigarras em ecossistemas do tipo E estão limitadas por restrições biológicas a períodos entre 14 e 18 anos. E a gente vai ver que o Baker depois reconstrói a afirmação contida em 4. Ok, a pergunta que surge, portanto, é a seguinte: é possível parafrasear o aparato matemático presente nessa explicação de modo a eliminar completamente a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos, ou seja, sobre números que têm a propriedade de ser primos e coprimos? A proposta do Talent, consiste em afirmar que sim, que todo o vocabulário presente nesses dois lemas pode ser reescrito utilizando apenas a noção de fusões de objetos físicos, que é uma noção inteiramente nominalista, isto é, a fusão de dois objetos físicos distintos resulta num terceiro objeto físico. O que veremos mais adiante é que o pressuposto sobre o qual essa noção se assenta é bastante controverso. Mas essa é a tese central defendida por ele nesse paper de 2013. Ok, aqui temos então os dois grupos de conceitos que serão parafraseados nesses termos, isto é, utilizando apenas a noção de fusões de objetos físicos. No primeiro grupo temos o conceito de número primo, conceito de divisor, conceito de equinumerosidade. No segundo grupo temos o conceito de mínimo múltiplo comum e o conceito de números coprimos. No primeiro grupo, o conceito de equinumerosidade será usado para definir o conceito de divisor e o conceito de divisor será usado para definir o conceito de número primo, tal como acontece na linguagem matemática não parafraseada. E no segundo grupo, os conceitos são independentes. Ok, começando então com o conceito de equinumerosidade.
Aqui temos a definição tradicional desse conceito, que é feita quantificando-se sobre relações, o que em princípio não é nominalisticamente aceitável. Formalmente, essa definição pode ser lida da seguinte forma: existe uma relação tal que, para qualquer x, se x é f, então existe apenas um y, tal que y é g, e x está nessa relação com y, e para qualquer x, se x é f, então existe apenas um y, tal que y é g, e y está nessa relação com x. E aqui temos a definição alternativa de equinumerosidade, construída em termos de fusões de objetos físicos. Ao invés de dizermos que dois conjuntos G e F são equinuméricos, dizemos aqui que os Fs conjuntamente são equinuméricos ao Gs, também conjuntamente, se e somente se a fusão dos Fs e dos Gs sobrepõe-se a pequenas fusões, as Hs, tal que cada H tem um e apenas um F como uma parte, tem um e apenas um G como uma parte, cada F e cada G é parte de uma e apenas uma H. Exemplo. Os Fs, esses quatro asteriscozinhos, esses três asteriscozinhos em vermelho, são equinuméricos ao G, ao Gs, essas quatro cruzinhas em verde, porque existe uma fusão dos Fs e dos Gs, e existem pequenas fusões, as Hs, cada uma delas formada por um e apenas um F, um e apenas um G, e cada F e cada G é parte de uma e apenas uma H, e cada uma dessas Hs é uma parte própria da fusão dos Gs e dos Fs. É isso que significa dizer que as Hs sobrepõem-se à fusão dos Gs e dos Fs. O pressuposto controverso, do qual eu falei anteriormente, no qual essa e, na verdade, todas as outras paráfrases propostas pelo Talent se baseiam, corresponde à tese do universalismo merológico, isso é, a tese de que a fusão de quaisquer dois objetos físicos resulta num terceiro objeto físico. Deste ponto de vista, portanto, a fusão do meu nariz e da Torre Eiffel resulta no terceiro objeto. A fusão do meu nariz da Torre Eiffel, da Estátua da Liberdade, resulta no outro objeto, e assim por diante. Ou seja, quaisquer dois objetos espaço-temporalmente distintos resultam no terceiro objeto, caso sejam unidos ou fundidos. E isso é bastante controverso. Mas aceitando esse pressuposto, essa e todas as outras paráfrases são de fato paráfrases nominalistas, pois todos esses objetos formados a partir de outros objetos físicos são também objetos físicos, de modo que o domínio quantificacional de todas as frases resultantes é constituído apenas por objetos físicos concretos localizados no espaço e no tempo. Ok, temos então o conceito de divisor. A base da paráfrase desse conceito é exatamente a mesma da paráfrase do conceito de equinumerosidade, isto é, tal como na paráfrase do conceito de equinumerosidade dizemos que os Fs são equinuméricos ao G, ao invés de dizer que o conjunto F é equinumérico ao conjunto G, na paráfrase do conceito de divisor dizemos que os X's são divisores dos Ys, por oposição ao modo como dizemos na linguagem matemática. Na linguagem matemática, dizemos que um dado número é divisor de outro dado número. Ok, então a base da paráfrase do conceito de divisor é essa ideia, bastante plausível e intuitiva, de que podemos dizer que os x's são divisores dos y's quando os x's entram nos y's, um determinado número de vezes. Por exemplo, esses dois asteriscozinhos são divisores dessas quatro cruzinhas, porque eles entram nas quatro cruzinhas duas vezes. Esses três asteriscozinhos dividem essas 9 cruzinhas, porque eles entram nas 9 cruzinhas 3 vezes. Evidentemente, essas expressões numéricas, 3, 2, número, têm de ser eliminadas para que a paráfrase seja integralmente nominalista. Ok, então temos aqui a paráfrase completa do conceito de divisor.
dizemos que os Gs dividem os Fs, se e somente se existe uma fusão dos Fs, a fusão dos Fs é sobreposta por fusões, a Js, tal que os Fs em cada J são equinuméricos aos Fs em cada outra J, os Fs em cada J são equinuméricos aos Gs. Exemplo. Podemos dizer que os Gs, as duas cruzinhas em verde, dividem ou são divisoras dos Fs, os 6 asteriscozinhos em vermelho, porque existe uma fusão dos Fs, essa fusão dos Fs é sobreposta por pequenas fusões, as Js, tal que os Fs em cada J são equinuméricos aos Fs em cada outra J. Isto é, cada uma dessas Js é uma parte própria da fusão dos Fs e conjuntamente elas esgotam todas as partes próprias da fusão dos Fs. E, obviamente, os Fs em cada J são equinuméricos aos Gs. Lembrando que a noção de equinumerosidade já foi parafraseada também em termos de fusões. Então, as três condições anteriormente colocadas são satisfeitas. Ok, passando então para o conceito de número primo. Na linguagem matemática, dizemos que o número é primo se só se o único divisor, de forma a resultar no número inteiro que ele possui, é um ou ele mesmo. Na linguagem matemática parafraseada, dizemos que a frase o número de Fs é primo é verdadeira se somente se há Fs e qualquer divisor dos Fs é equinumérico ou a um único F ou a todos os Fs. Lembrando que aqui a gente usou o conceito de divisor e de ser equinumérico, mas esses dois conceitos já foram parafraseados em termos de fusões também. Ok, passamos então para o conceito de mínimo múltiplo comum. Na linguagem matemática, temos a seguinte definição. O MMC de dois números naturais, M e N, é o menor número que ambos dividem de forma exata. Exemplo, o MMC de 4 e 10 é 20, o MMC de 4 e 6 é 12. Na linguagem matemática parafraseada, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que certos objetos são conjuntamente o MMC entre dois outros objetos. E esses objetos são fusões de objetos físicos. Portanto, dizemos que os L's são o MMC dos F's e dos G's, se e somente se há F's, há G, há L's. Os F's dividem os L's, os G's dividem os L's e, para quaisquer P's dos quais tanto os F's como os G's sejam divisores, os P's ou são equinuméricos aos L's, ou a fusão dos P's tem uma parte própria constituída de P's, tal que os P's na parte própria dessa fusão são equinuméricos aos L's. Exemplo. Os L's, que são 12 objetos, são o MMC entre os F's, que são 4 objetos, e os G's, que são 6 objetos, porque há F's, há G's, há L's. Os F's e os G's dividem os L's, isto é, os F's entram nos L's 3 vezes e os G's entram nos L's 2 vezes. E para quaisquer P's, dos quais os F's e os G's sejam divisores, e nesse exemplo os nossos P's são 24 objetos, os P's ou são equinuméricos aos L's, nesse caso, obviamente, não são, ou existe uma parte própria na fusão dos P's que é equinumérica aos L's, que é exatamente o que acontece nesse caso. E essa parte própria são esses asteriscozinhos em rosa, ou seja, essa parte em rosa dos P's é equinumérica aos L's. Ou seja, uma parte própria do P é equinumérica aos L's. E os F's e os G's dividem os L's. E por último, temos o conceito de números primos. Na linguagem matemática, dizemos que dois números são, números coprimos. Na linguagem matemática, dizemos que dois números são coprimos quando o único divisor comum entre eles, de modo a resultar num número inteiro, é 1. Na linguagem matemática parafraseada, dizemos que os F's são coprimos com os Q's, se e somente se um G isolado é o único divisor comum dos F's e dos Q's. Ok, de posse das paráfrases de todos esses conceitos, podemos então, finalmente, parafrasear o lema 1. Lembrando então que o lema 1 diz-nos: o MMC de M
e N é maximal, ou seja, é o maior possível, se, somente se, M e N são coprimos. O lema 1, nominalizado, ficaria, portanto, do seguinte modo: o MMC dos Fs e dos Gs, os Ls, é maximal se somente se os Fs e os Gs são coprimos. Ok, essa é então a estratégia do Talent para recusar a ideia de que a explicação do ciclo de vida das cigarras magicicada obriga-nos a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos, nesse caso, números. Se toda linguagem acerca de números primos e números coprimos pode ser refraseada de modo a eliminar completamente a quantificação sobre números, então estaríamos postulando a existência de números sem necessidade, caso encarássemos a linguagem matemática como ontologicamente comprometedora. Ok, mas quais são então as dificuldades enfrentadas por essa forma de nominalismo? São várias, na verdade, e o próprio Talent elabora várias objeções à sua própria proposta. No entanto, eu penso que existe uma objeção que ele não considera e que talvez seja significativa. E essa objeção consiste em dizer o seguinte: consiste em dizer que, se aceitarmos que a linguagem, que é ontologicamente comprometedora, é a linguagem matemática parafraseada, isto é, a linguagem matemática que quantifica apenas sobre fusões de objetos físicos concretos localizados no espaço e no tempo, então temos de aceitar que os lemas 1 e 2 são apenas vacuamente verdadeiros. Por quê? Bom, porque se olharmos para a forma lógica do lema 1 parafraseado, por exemplo, vemos que se trata de uma condicional, de uma bicondicional, na verdade, cuja leitura seria: para todo x, para todo y, existe um z, tal que se x é uma fusão dos objetos físicos, tal que se x é uma fusão de objetos físicos e y é uma fusão de objetos físicos também, então z é o MMC entre x e z é maximal se somente se essas fusões x e y são coprimas. Essa seria a leitura para a interpretação lógica do lema 1 nominalizado. A questão é que, se o número de objetos físicos no mundo não é infinito, então a antecedente dessa condicional é falsa, dado que a antecedente de uma das condicionais é falsa. E, portanto, o lema 1 é apenas vacuamente verdadeiro, se verdadeiro de todo em todo. Ou seja, essa paráfrase não parece ter exatamente o mesmo significado da paráfrase que exprime o lema 1 na linguagem matemática. Porque aquilo que se afirma na linguagem matemática é que para quaisquer dois números, literalmente quaisquer, independentemente de haver um número de objetos, um número infinito de objetos físicos no mundo, o MMC entre esses dois números é maximal se somente se eles são coprimos. Ou seja, parece haver uma disparidade de significado entre o lema 1 na linguagem matemática e o lema 1 parafraseado em termos de fusões de objetos físicos. E se o significado não é exatamente o mesmo, então significa que essa paráfrase não é uma paráfrase suficientemente boa para captar o significado do lema 1 na linguagem matemática. Bom, além dessa dificuldade, que na verdade é uma dificuldade interna à estratégia nominalista do Talent, o Baker, nesse artigo de 2017, intitulado Mathematical Scrambles, ele elabora uma objeção muito mais avassaladora e significativa, que pode ser sintetizada no seguinte argumento. Primeira premissa: a duração do ciclo de vida desmagicicada exibe outra propriedade matemática, um pouco mais lateral, porém não menos relevante, que também carece de explicação, qual seja a propriedade de poder ser expressa como a soma de dois quadrados. O aparato matemático necessário à explicação deste fenômeno dificilmente pode ser parafraseado em termos de fusões de objetos concretos. Se as premissas 1 e 2 estão corretas, então a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos é indispensável para a explicação dos fenômenos empíricos envolvidos no ciclo de vida das cigarras. Logo, a quantificação dos objetos matemáticos abstratos é indispensável para a explicação dos fenômenos empíricos envolvidos no ciclo de vida das cigarras.
Relembremos então qual é a estrutura da explicação inicialmente proposta por Baker. No primeiro passo temos uma afirmação puramente biológica, no segundo temos uma afirmação puramente matemática, no terceiro uma afirmação mista, biológica e matemática, na quarta uma afirmação puramente biológica e, óbvio, no passo 5 temos o fenômeno empírico que acaba de ser explicado. O Baker, neste artigo de 2007, revê essa estrutura, ele pensa que essa estrutura não está exatamente correta. Baker propõe, então, que essa explicação deve ser revisada, deve ser modificada. Mais especificamente, precisa ser modificada no passo 4, dado que a informação contida na explicação inicial não está empiricamente correta. Na verdade, a gama de variações do período do ciclo de vida é de 6 a 28 anos, e não de 14 a 18 anos, como inicialmente ele tinha colocado. E um novo passo precisa ser acrescentado se quisermos explicar como exatamente as cigarras magicicada desenvolveram, ao longo de sua história evolutiva, a propriedade otimizadora de ter períodos de 13 ou 17 anos. Então, a ideia do Baker aqui é a de que uma explicação mais integral do fenômeno em questão tem de explicar como, isto é, o processo através do qual estes insetos vieram a desenvolver um ciclo de vida com duração de 13 ou 17 anos. E é exatamente isso que o conteúdo descrito no passo G nos diz, que o período do ciclo de vida das cigarras magicicada está geneticamente restrito a períodos que obedecem esse algoritmo, 4N mais 1. E a gente já vai ver que existem indícios empíricos a favor da hipótese de que os ciclos de vida dessas cigarras evoluíram com base nesse algoritmo. Ok, esta hipótese, a chamada hipótese do 4N mais 1, nada mais é do que a hipótese de que, quando ocorrem mutações que modificam a duração dos ciclos de vida das cigarras, essas mutações tendem a ocorrer em aumentos de 4 anos. Mais especificamente, a trajetória histórica dos períodos das cigarras partiu de um ancestral não periódico, isto é, com um período de 1 ano, passando para 5 anos, 9 anos, 13 anos, 17 anos. Ou seja, as modificações na duração do ciclo de vida dessas cigarras ocorrem sempre de acordo com esse algoritmo, de 4N mais 1, sendo N a ordem cronológica da modificação. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Sendo N 1, ou seja, a primeira modificação, a duração resultante é de 5 anos. Sendo N 2, a duração resultante é de 9 anos e assim por diante. Ok, quais são então os indícios empíricos a favor desta hipótese? O Baker menciona pelo menos 3. Primeiro indício, consiste na existência de subespécies de cigarras protoperiódicas, isto é, subespécies cujos ciclos de vida são regulares, porém a quantidade de indivíduos que emergem é mais numerosa em alguns anos, comparativamente a outros. Exemplo, cigarras pertencentes à subespécie Ocana Gona rimosa, nativos da América do Norte, cuja duração do ciclo de vida é de 9 anos. A ideia aqui, portanto, é a de que as espécies do gênero Magicicada atuais evoluíram a partir de um ancestral desse tipo, isto é, protoperiódico com ciclo de vida de 9 anos. Segundo indício, consiste na existência de diversos relatos acerca da existência de magicicadas com ciclo de vida de 17 anos, as quais ou emergiram 4 anos antes do esperado, como milhares de cigarras da 13ª ninhada observadas em Chicago, em 69, e outras milhares em ninhadas observadas no sudeste de Ohio, em 65, ou emergiram 4 anos antes do esperado, como as chamadas cigarras guerreiras da 14ª ninhada, observadas também em Ohio, em 2012, que emergiram após 21 anos de permanência no subsolo. E o terceiro indício consiste na existência de estudos do genoma deste tipo de cigarras que fornecem indícios genéticos diretos a favor da tese de que no passado evolutivo das cigarras com períodos de 13 anos e das cigarras com períodos de 17 anos, houve permuta de duração. Ou seja, mais especificamente, existem indícios oriundos do DNA mitocondrial de que todas as cigarras com períodos de 17 anos são descendentes de cigarras com períodos de 13 anos. Ok, pressupondo então a plausibilidade. Desculpe, então, resumidamente, é isso que a gente tem. Existem indícios empíricos a favor da seguinte afirmação.
Cigarras periódicas estão limitadas por restrições genéticas a períodos que seguem esse algoritmo, 4N mais 1, sendo N a ordem cronológica do período. Ok, pressupondo então a plausibilidade dessa hipótese empírica, segundo a qual a duração do ciclo de vida das cigarras magicicada evoluiu com base nesse algoritmo, 4N mais 1, consideremos adicionalmente o seguinte teorema matemático, conhecido como Teorema de Fermat-Euler. Esse teorema afirma que todos os números primos da forma 4N mais 1 podem ser expressos como a soma de dois quadrados, ou seja, qualquer número primo formado com base nesse algoritmo pode ser expresso como a soma de dois quadrados. Exemplo. Se n for 3, podemos formar o número primo 13, que pode ser expresso, pode ser escrito como o quadrado de 2 mais o quadrado de 3. Se n for 4, formamos o primo 17, que pode ser escrito como o quadrado de 4 mais o quadrado de 1, e assim por diante. Então, assim, esses são chamados primos de Fermat. São primos que podem ser escritos como a soma de dois quadrados. E o que isso mostra exatamente? Mostra que, além de explicar por que o período de ciclo de vida das cigarras magicicada tem a propriedade de ser primo, temos de explicar também por que tal período tem a propriedade de ser a soma de dois quadrados. Ou seja, a ideia do Baker é que conseguimos mostrar que existe outro fenômeno empírico que também envolve outra propriedade matemática. E esse fenômeno empírico também precisa de explicação. Ou seja, o fato de tais períodos exemplificarem a propriedade de ser a soma de dois quadrados é um explanando tão genuíno quanto o fato de exemplificarem a propriedade de ser primo. Qual é, então, a explicação para esse novo fenômeno que envolve essa nova propriedade matemática? Aqui temos a explicação. No passo 7, temos a descrição do fenômeno a ser explicado, isso é, temos a afirmação de que é provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos que possam ser expressos como a soma de dois quadrados. E os passos que constituem o expanans desse fenômeno são compostos, na verdade, por duas afirmações retiradas da explicação do fenômeno da primalidade, a saber, as afirmações escritas em 3 e em G, mais o teorema de Fermat-Euler, que é a afirmação contida em 6. Pois bem, sendo essa a estrutura da explicação para o fato de ser provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos que possam ser expressos como a soma de dois quadrados, e aceitando que esse fato é um explanando tão genuíno quanto o fato de ser provável que cigarras periódicas desenvolvam períodos primos, então o projeto de fornecer paráfrases para a linguagem matemática deve ser estendido também a essa explicação. Ou seja, além de parafrasear aqueles dois lemas acerca de números primos e coprimos, que são a justificativa para o passo 3, a explicação do fenômeno da primaridade, o fenômeno qual, na verdade, reaparece nessa explicação. Além de parafrasear esses dois lemas, temos de parafrasear também todo, ou pelo menos grande parte, do aparato matemático envolvido na prova do teorema de Fermat-Euler. Esse é o ponto do Baker. Ok, surge, portanto, a seguinte pergunta. Será realmente possível parafrasear o vocabulário envolvido na prova desse teorema? O Baker menciona 3 aparatos envolvidos na prova desse teorema. Eu selecionei apenas este, que vemos aqui, por se tratar de algo relativamente simples, de fácil compreensão. No entanto, e esse é precisamente o ponto do Baker, não se vê assim tão facilmente como é que poderíamos parafrasear, em termos de fusões de objetos físicos, que é o que faz o Talent, o vocabulário envolvido no lema A, por exemplo. As afirmações a serem parafraseadas seriam, portanto, essa igualdade presente em 1 e essa equivalência presente em 2. Esse vocabulário acerca de um número sendo equivalente a outro número, módulo 1 terceiro número, é algo bastante simples, e isso talvez desse para ser parafraseado em termos de fusões de objetos físicos, já que a noção de divisor, como vimos anteriormente com a estratégia do Talent, foi parafraseada nesses termos. Dizer que um número é equivalente a outro número, módulo um terceiro número, quer dizer apenas que se o número presente no lado esquerdo
da equivalência for dividido pelo número que está em módulo, essa divisão deixará o mesmo resto que a divisão do número que está à direita da equivalência pelo número que está em módulo. E é só isso. Aqui temos um exemplo. Por exemplo, dizer que 10 é equivalente a 14 módulo 4, isso é verdadeiro porque o resto da divisão de 10 por 4 é o mesmo resto da divisão de 14 por 4. Agora, o que talvez seja mais desafiador para os defensores da estratégia da paráfrase seja parafrasear a afirmação que envolve a divisão de números negativos por números positivos, que é a afirmação contida em 2. E também a afirmação que envolve a noção de ter solução no conjunto dos naturais, que é a afirmação contida em 3. Então, assim, o ponto do Baker é só isso. A ideia dele é mostrar que existem propriedades matemáticas escondidas no fenômeno do ciclo de vida das cigarras. A ideia do paper, a ideia do título do paper é essa, Mathematical Spindles, são meio que em juntas matemáticas, eu acho que essa seria a tradução. E a ideia dele é que essas propriedades, na verdade, mostram que existem mais fenômenos a serem explicados e que a explicação para esses fenômenos envolvem um aparato matemático mais sofisticado do que aqueles dois lemas que o Talent conseguiu, em princípio, parafrasear de modo bem sucedido. Ponto do Baker é só esse. Bom, então aqui eu retiro algumas conclusões, que na verdade são apenas conclusões prévias. Eu concordo com o ponto do Baker. Na verdade, eu não teria nem condições de não concordar. Portanto, as conclusões prévias que eu retiro são essas. Qualquer estratégia nominalista que procure parafrasear a linguagem matemática em termos de fusões de objetos físicos funcionará apenas se aceitarmos ou pressupostos bastante controversos, como a tese do universalismo merológico, que é uma tese controversa, ou consequências indesejáveis, como a implicação de que os lemas 1 e 2 são apenas vacuamente verdadeiros. Além do que, dificilmente podemos parafrasear todas as afirmações matemáticas que são, de alguma forma, invocadas na formulação de explicações científicas. E esse é o ponto da resposta que o Baker formula a essa estratégia nominalista do Talent. Bom, pessoal, é só isso. Gostaria de agradecer a todos que assistirão à palestra. E é isso. Muito obrigada.